E aí, você já se perguntou o que é medir um processo de medição? Pois é, né? É algo tão trivial assim que para responder isso é um pouco estranho assim, né? Soa um pouco estranho. Porque tá no nosso cotidiano, tá no nosso dia a dia e é tão antigo quanto a nossa existência. Então, algo tão natural do nosso cotidiano aí que para responder isso fica um pouco chato, um pouco difícil. Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês esse conceitinho de medição e naturalmente associar isso às grandezas elétricas, que é o escopo desse conjunto de shorts aqui que eu estou fazendo, beleza? Bom, medição, pessoal, é um processo experimental, ou seja, num determinado momento, num instante, você executa uma experiência para obter um determinado valor associado a uma grandeza ou algum fenômeno físico, ok? E para isso você usa um instrumento, que a gente chama de instrumento, né? O sistema que vai fazer esse processo todo aí a gente chama de instrumento. Então, medição a gente pode definir da seguinte forma: é um conjunto de operações que visa determinar o valor de uma grandeza num certo momento, utilizando um processo experimental. E como eu disse, é tão natural quanto antigo, se confunde aí com o início da humanidade, né? Quando começaram as primeiras relações sociais de troca de produtos, precisava se medir para fazer essas trocas de uma forma justa, né? Iniciando ali os comércios. Então, desde então, tanto a evolução tecnológica, a evolução da nossa sociedade está diretamente ligada à evolução dos processos de medição e, naturalmente, os instrumentos de medição. E cada vez mais, né, novos instrumentos vão surgindo, novas técnicas vão surgindo, novas grandezas vão aparecendo, né? O exemplo aí nós temos aí toda a investigação do nosso universo aí, cada vez mais tenta-se encontrar respostas aí e naturalmente grandezas vão aparecendo. E principalmente cada vez mais a padronização. 1 quilo aqui tem que ser igual a 1 quilo lá. 1 quilo hoje tem que ser igual a 1 quilo amanhã. Então essa padronização também é muito importante nesse processo todo aí, tudo bem? E por que o instrumento ou o processo de medição é tão importante? Porque, em geral, o ser humano não é capaz de medir a grande maioria das grandezas que existem. Então a gente tem que transformar algo que eu quero medir em algo que o ser humano seja capaz, seja sensível a essa medição. Ou seja, transformar algo que o ser humano não consegue avaliar a algo que ele consiga. Vou dar um exemplo: temperatura. A gente sabe quando a pessoa está fria, quando ela está quente, ou algum objeto está quente ou está frio. Mas você não sabe dizer qual a temperatura ou um valor associado àquela grandeza. Então, para isso, a gente tem que usar um instrumento. E a gente pode falar aqui do instrumento mais tradicional para medir a temperatura, um termômetro de mercúrio, que nada mais é do que utilizar a dilatação do mercúrio, que é proporcional a uma certa temperatura daquele mercúrio, e isso vai criar uma coluna de expansão ali. E é através de uma escala de graduação, onde o ser humano é muito bom para fazer isso, né? Saber se um objeto está dentro de dois limites, a gente consegue fazer isso muito bem. Então, se você fizer uma marcação, uma gradação aí com números e esses limites, eu consigo dizer que uma certa coluna de mercúrio está numa posição tal que aquilo ali corresponde a uma temperatura. Então, isso é um processo de medição, isso é um instrumento. Ser capaz de transformar algo que o ser humano não tem capacidade em algo que o ser humano tem capacidade de avaliar. Okay? E o resultado da medição tem sempre que ser um número concreto para uma determinada grandeza. Não tem... E esse processo de medição a gente pode estruturar ele em 3 partes. A primeira delas é definir qual a grandeza que eu vou trabalhar, né? Qual a grandeza que eu quero investigar ou analisar. Um segundo, qual instrumento eu vou precisar para fazer isso, para alcançar esse objetivo. E o terceiro seria o resultado, né? O que eu vou fazer com esse resultado aí, o que o instrumento está me entregando. Então eu consigo separar esse processo de medição nessas 3 partes aí, que também pode ser representado através de 3 perguntinhas. A primeira perguntinha é o que medir, uma segunda perguntinha com o que medir e uma terceira perguntinha como avaliar essa medição ou o que eu vou fazer com essa medição. Então, se eu responder bem essas 3 perguntas aí, eu consigo executar um processo de medição adequado. E aí vem o desafio, né? O que medir? A gente sabe que a natureza tem infinitas grandezas possíveis, né? Cada vez mais a gente vai descobrindo novas coisas. Mas o sistema internacional vem há muito tempo sendo definido para que, através de 3 grandezas bases,
a gente consiga representar todas as outras grandezas derivadas em proporções. Vou dar um exemplo, né? Quais são as 7 grandezas bases? Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. Essas são as 7 grandezas bases que definem tudo no nosso universo. E todas as outras são em função delas, como por exemplo a velocidade. A velocidade a gente sabe que é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional ao tempo. Então, com essas duas grandezas bases, nós chegamos na velocidade. E é curioso falar também aqui da corrente elétrica, né? A corrente elétrica, ela é a grandeza elétrica base e não a tensão, como a gente costuma na área de engenharia elétrica achar que a tensão é a grandeza principal. Mas para o sistema internacional, dada toda a lógica de construção dessas grandezas básicas em função de constantes, a corrente elétrica passou a ser a grandeza principal, né, a grandeza base. E todas as outras são em função dela. Bom, puxando a sardinha, né, para o lado da engenharia elétrica, aí, a gente pode destacar algumas das grandezas elétricas. Por exemplo, a frequência, que define ali quantos ciclos acontecem por segundo, dado em hertz. Temos potência, fluxo, diferença de potencial, resistência, capacitância, indutância. Tudo isso são grandezas elétricas que são grandezas derivadas dessas 7 principais. Por exemplo, potência, watt, que é joule por segundo. Diferença de potencial, que também é watt por ampere. E assim por diante. A gente conseguiria ficar aqui falando de várias grandezas derivadas aí devido a essa característica. Então, entendendo que são várias grandezas possíveis, né, esse trabalho de definir qual a grandeza é muito importante. Então, definida a grandeza, né, aí vem a segunda pergunta: com o que medir? Como que eu vou resolver esse problema? Parece que é simples, mas não é simples. Dependendo da grandeza, eu vou ter que escolher especificamente um instrumento ou um sistema de medição para que eu consiga alcançar aqueles objetivos, que é concluir aquela grandeza que eu estou interessado. Então, a escolha do medidor é muito importante, principalmente falando das grandezas elétricas. Então toda essa disciplina, todos esses shorts que vão vir pela frente aí vão vir nesse sentido, de tentar trazer todas as informações necessárias para responder bem essa pergunta aí, tá bom? E aí nesse conceito aí de com o que medir, já começa os conceitos de instrumentos, né? E aí eu vou listar aqui alguns por finalidade, como por exemplo, qual é a grandeza que ele vai medir, como que ele vai apresentar essa medida, como vai ser a utilização dele, qual o tipo de sinal que ele vai medir e qual a tecnologia que ele vai utilizar. A gente vai destacar isso aí ao longo dessas aulas todas aí, tentando trazer essas classificações dos diversos equipamentos, tá bom?